Saudações a todos. Quero dizer que estou muito feliz por poder mais uma vez falar do amor de Deus. E eu desta vez escolhi um assunto que de certa forma é um pouco polêmico, porque há pessoas que muitas vezes não gostam muito nem de comentar. Mas eu, conforme eu disse já logo no início, no meu primeiro vídeo de introdução, eu já falei que abordaria assuntos que às vezes eram um pouco polêmicos. Então, eis-me aqui. Peguei um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 17. Eu vou ler ali no computador, que tem uma tradução boa da Bíblia ali que eu encontrei, e ali está escrito bem assim, 2,17 do livro de Gênesis: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A morte é algo difícil, porque eu acredito que praticamente ninguém aceita a morte com naturalidade. Existem aí lugares no mundo em que se aceita com um pouco mais de naturalidade, mas não é muito difícil encontrar alguém que aceite a morte com naturalidade. No princípio, Deus fez o homem para ser eterno, e devido ao homem então cometer ali o pecado da desobediência, ficou à mercê da morte e da corrupção. Mas a morte ela é difícil de aceitar, porque ela é uma vilã. Deus fez o homem a princípio para viver eternamente, viver em plena comunhão com Deus e viver para sempre. Mas ela entrou na história da humanidade como uma vilã. Então eu creio que por esse motivo é que ninguém aceita a morte com naturalidade, porque a morte ela judia das pessoas. A morte ela é temida, quase todos têm medo quando se fala de morte, ainda que existe dois tipos de morte. Existe a morte física, que é a morte do corpo, onde o fôlego de vida se esvai do corpo, e existe a morte espiritual. E é desta morte espiritual que eu quero enfatizar um pouco mais, quero me ater um pouco mais sobre esse assunto, porque a morte espiritual ela é algo que também ela é temida por pessoas que servem a Deus, porquanto a palavra de Deus ela nos orienta que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, e o Espírito Santo ele vai produzindo cada dia mais vida espiritual em nós. Vamos tendo cada vez mais comunhão com Deus, e essa vida espiritual ela é algo que pode nos abandonar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e olha que o pecado ele cobra o seu preço. É claro que a morte espiritual ela vem através do pecado, mas através do pecado, dependendo da situação, pode levar também à morte física. Mas a morte espiritual ela é algo que existe e que corremos esse perigo de ser atingido por ela. Toda vez que comete-se pecado, corremos o risco de morrer. A Bíblia diz que há pecado que é para a morte, e há pecado que não mata instantaneamente. Existem aqueles pecados que vão somente entristecendo o Espírito Santo. Esses pecados vão fazendo com que a nossa vida espiritual vá se esvaindo de nós gradativamente. Toda vez que cometemos um pecado e não nos arrependemos,
entristece o Espírito Santo, e isso vai fazendo com que a nossa vida espiritual ela vai enfraquecendo. Ter a vida espiritual é maravilhoso, é sentir o toque do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é sentir a comunhão com Deus, porque quando eu falo de sentir, eu falo de algo que é profundo. A Bíblia chega a dizer que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Essa palavra está nas bem-aventuranças que o Senhor Jesus deixou ali escrito no Evangelho. E quando se fala de ter sede, fome e sede de justiça, está falando de algo de alguém que está vivo, porque não tem como um morto, um cadáver, sentir fome e nem sede. E é assim com todos aqueles que têm fome e sede de justiça, com aqueles que sentem no coração aquele desejo ardente de buscar mais a Deus, de se aproximar mais das coisas espirituais, ter mais comunhão com Deus, buscar a leitura da palavra que serve de nosso alimento espiritual. Isso tudo é algo de quem está vivo. Por isso que nesta vez eu estou comentando aqui sobre esse assunto, que se for o caso de alguém que estiver vendo, visualizando esse vídeo e estiver já meio sem vontade de orar, estiver com pouca vontade de ir para a igreja, estiver até mesmo com pouca vontade de comentar, falar do amor de Deus às pessoas, se isso estiver acontecendo com você, é sinal de que você está enfraquecendo no sentido espiritual. É sinal de que a tua vida espiritual não está andando muito bem. E precisa-se de ter uma motivação a mais, uma motivação maior, porque só assim a tua vida espiritual vai voltar a ser 100%, vai voltar a ser forte, porque não se pode ter vontade quem já está morto, e que é o caso de pessoas que muitas vezes são enganados pelo inimigo e, aderindo ao engano, cometem coisas que desagradam a Deus e acabam se tornando verdadeiros cadáver ambulante, no sentido espiritual, é claro. Cadáver ambulante é aquele que o Espírito Santo já se afastou dele, é aquela pessoa que já está morta no sentido espiritual, então se torna cadáver ambulante. E isso é triste, porque a morte, conforme já disse, é algo que ninguém aceita com naturalidade, porque ela fere, ela é algo que mata. Então isso é muito ruim e difícil de aceitar. Mas é claro que o apóstolo Paulo também falou que viver para ele era Cristo e a morte para ele era ganho, porque ele tinha certeza da salvação. Mas você que está me vendo agora, você tem certeza de que você é salvo? Você tem certeza que se o Senhor Jesus vier agora buscar a sua igreja, buscar o seu povo escolhido, você estará incluído no meio desse povo que vai morar no céu? Se você tem certeza, aí sim você tem na tua cabeça a coroa da salvação, você tem aí na tua cabeça um capacete que te protege, porque a certeza da salvação é algo que é muito importante na nossa vida e nós devemos ter. O Espírito Santo de Deus é Ele quem testifica de qual é a perfeita e genuína vontade de Deus. É Ele quem nos dá essa certeza. Então, se você não tem essa certeza, precisa fazer aí um exame, um autoexame, para que você possa compreender aonde é que está o erro, aonde está
muitas vezes aquele pecadinho de estimação, porque é bem verdade, às vezes a gente tem aquele pecadinho que é de estimação, que não queremos largar ele em hipótese alguma. Mas eu quero te dizer que com bagagem não se entra no céu, porque a porta é estreita e apertado é o caminho. Então, se nós formos caminhar com uma bagagem muito grande e estivermos condições de entrar nessa porta, passar pelo caminho que é apertado, então não estamos no caminho apertado e nem entrando pela porta estreita, porque ali não se entra com muita bagagem. Quando eu falo de bagagem, eu falo daqueles pecados de estimação que carregamos na nossa bagagem e que não queremos nos desfazer dele de jeito nenhum. Então é esses pecados que nós precisamos lançar fora para que nós possamos então nos achar por dignos de entrar na porta estreita e entrar na salvação, entrar no gozo do nosso Senhor que está preparado para todos nós. Muito obrigado e até a próxima.